dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Esse frinho aí, todo mundo com vontade de aprender um pouco, exercitar, né, nossa fé. Vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz. Se uma dificuldade surge impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Detém o passo e contorna o obstáculo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantém-te sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. O que agora percas, conseguirás mais tarde. Quando te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu bem futuro. Elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão e mestre, Maria Santíssima, nossa mãe. Estamos aqui, Senhor, para aprendermos, para podermos introjetar os ensinamentos que vêm de livros maravilhosos e que todos aqui no trabalho da casa, com todo amor e carinho, estudam para nos ofertar esses sentimentos que são extraídos do livro, em nome de Jesus. O nosso livro estudado é o Pão Nosso. Que possamos captar bem as reflexões que serão ditas aqui hoje. Conosco nosso querido irmão Geraldo, que é da casa. Muita paz, muita luz e que assim seja. Bom dia, meus irmãos. Bom a gente estar junto, né? Mais uma vez. Rogamos as bênçãos de Jesus para o nosso estudo da manhã, né? Hoje a proposta da casa é a gente estudar um pouco o capítulo 10 do livro Pão Nosso, né? Igual a Lígia já falou aqui, né? E nesse capítulo, Emmanuel vai trazer para nós, ele mesmo intitulou, né? Sentimentos fraternais. Eu acho que a gente está lembrando, mas eu gosto sempre de reprisar um pouco, de que esse livro é um dos livros da coleção Fonte Viva. O meu aqui é essa capa antiga, né? Nós temos o do centro aqui, que é a capa nova, né? Mas o conteúdo é o mesmo. E o Emmanuel, quando ele fala nesse livro, na coleção Fonte Viva, das 5 obras da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, o Vinha de Luz, o Pão Nosso, o Fonte Viva e o Palavra de Vida Eterna. Em cada capítulo desses livros, Emmanuel explica um versículo do Evangelho de Jesus, ou da Carta dos Apóstolos, né? Segundo os estudiosos, pesquisadores, eles dizem que Emmanuel explicou mais de 1.600, se não me falha a memória, 1.614, eu acho, versículos do Evangelho de Jesus, nos livros dele, né? Então, é uma gama imensa dos versículos do Evangelho explicado pelo Emmanuel. E aqui ele traz mais um versículo. Por isso nós estamos colocando o capítulo 10, ele traz o capítulo 10 do livro Pão Nosso. Emmanuel vai explicar o versículo 9 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nos representavam, não é? Então, ali, o que o Paulo apóstolo disse aos Tessalonicenses? Muito importante a gente atentar para isso. Olha só o que Paulo falou. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros.
que vos ameis uns aos outros. Olha só, interessante a citação do Paulo. Por que Paulo apóstolo falou isso? Ele estava escrevendo aos Tessalonicenses sobre a vivência fraterna, né? A convivência fraterna. E ele vai dizer, como disse aqui, que não havia necessidade dele falar sobre essa questão do amar uns aos outros, porque nós, como hoje somos, os mesmos, né? Ou grande parte dos mesmos que já vimos caminhando ao longo dos milênios aí. Então, Moisés, os hebreus, aquela caminhada dos hebreus pelo deserto, acho que todos nós nos lembramos disso, né? Nós tínhamos caminhado muito tempo no deserto, né, sob o comando de Moisés. E Moisés, então, ele foi ao Monte Sinai, também nós temos certeza que a gente se lembra disso. Nós estamos aqui, né, embasando a nossa reflexão. Moisés tinha ido ao Monte Sinai receber as chamadas tábuas da lei, lembram? Né? Os 10 mandamentos. Então, Moisés foi lá, ficou vários dias, né, recebendo as tábuas da lei. Tanto é que, quando ele desceu, ele trouxe 1.611 leis civis. Ele trouxe as 10 que ele teria recebido do Pai, do mensageiro divino, e trouxe outras 1.600 leis civis que disciplinavam as pessoas. Tão indisciplinados que éramos. Quando a gente olha no livro de Números, Deuteronômio, né, a gente vai ver tantas leis que ele fez que a gente fica até assustado. Fala, mas será que o pessoal fazia isso? Mas se tinha lei é porque fazia, né? Então Moisés não tinha como impor a ordem nas pessoas, ele disse que tudo era de Deus. Na verdade, tudo é de Deus mesmo, né? Tudo é a permissão dele. Mas de Deus diretamente eram os 10 mandamentos. Ok? Pois bem, nós, ao longo desse tempo todo, nós passamos por muitos credos religiosos. E tinha credos religiosos que até obrigavam, entre aspas, né, mas apertavam a gente para a gente decorar os 10 mandamentos. Tanto que muitos de nós ainda lembramos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não pronunciar o seu santo nome em vão. Muitos lembram disso? 10 mandamentos a gente tinha que aprender. Então, esses 10 mandamentos, eles vieram de Deus. Eles não mudam, são imutáveis. As leis, tudo que é de Deus é imutável, né? Mas as leis civis que Moisés tinha escrito, elas vão mudando ao longo do tempo, à medida que nós vamos evoluindo. Por isso que as leis civis estão aí até hoje e mudam toda hora. Toda hora medida provisória, uma portaria, não sei o que, vai adaptando as leis à evolução. Então, são aquelas leis civis de Moisés que vêm mudando. Interessante isso, não é? Como nos mandamentos de Deus estava lá, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, Paulo disse aqui, isso eu não preciso falar, porque vocês já têm. Percebem? Por que o Paulo colocou isso? Não preciso falar nisso, vocês já têm isso. Então, apesar de que a gente não vivenciava, como não vivenciamos até hoje, uma luta danada com os nossos corações, né? Mas naquela época era muito pior. Então, ele disse assim, eu não preciso ficar alertando isso, porque vocês já têm. Passado tantos anos depois, quase 4.000 anos depois, vem a doutrina espírita e fala assim, a lei de Deus está escrita na tua consciência. Olha que legal. É a mesma coisa, ao longo do tempo, só vai adaptando ao nosso estágio evolutivo. Então, o que aconteceu naquela época? O Paulo falou aos Tessalonicenses, né? E depois de Moisés vem Jesus. Aí Jesus vem falando assim, olha, o Moisés tinha falado que Deus é um Deus vingador, Deus que pune, Deus violento, Deus que guerreia, né? Mas é porque nós precisávamos daquilo na época, era a única maneira. Tanto é que era a única maneira que nós entendíamos que Deus tinha que receber holocaustos. Deus tinha que receber coisa material para ele ficar satisfeito com a gente. Então, colhíamos trigo, levava para ele, colhíamos uva, levava para ele. Aí depois falava assim, está muito pouco para Deus, né? Porque nós temos que tratá-lo muito bem, né? Então, vamos oferecer o sangue de uma cabra. O pessoal matar animais, oferecer a Deus, né? Agora ele ficou satisfeito. Aí alguém falou assim, não, mas é muito pouco, vamos matar alguém. E começamos a fazer holocaustos. Está lá, se a gente olhar no livro dos Espíritos, na parte que fala destruição, né? Da destruição natural e destruição abusiva, a gente vai ver.
chegamos a um ponto absurdo de falar assim, matar alguém está muito pouco, nós temos que matar uma pessoa importante. Então, quanto mais importante era a pessoa, mais agradava a Deus. Imagine o estágio que a gente estava. Era naquela época. Aí Jesus fala, não, Deus tem que ser adorado em espírito e verdade. Falou lá a samaritana. Haverá um momento em que Deus será adorado em espírito e verdade. Deus é um pai que cria, que ama, que cuida de você, toma conta de você, te dá a vida. E Jesus chega trazendo totalmente a informação equivocada que nós estávamos. Quando a gente tem uma docilidade no coração, chega uma verdade, a gente abre o coração e deixa que ela penetre. Só que nós éramos tão duros, intolerantes, por isso Emmanuel depois vai falar uma palavra aqui, sectário, né? Que intolerante, uma visão pequena, minúscula, né? Estreita, que a gente não aceitou o que Jesus trouxe para a gente. Aí foi exatamente o problema que nós não aceitávamos a mensagem de Jesus. Aí Jesus fala assim, eu não vim destruir a lei, gente. Esse gente é por minha conta, tá? A gente vai completando aí, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento, mas não aceitamos. E aí levamos Jesus à crucificação. Levamos o mestre à crucificação. E às vezes eu fico pensando assim, né? Por que será que Jesus, quando estava para ser preso, todos nós também nos lembramos disso, Jesus falava com o Pai assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se lembra? Cálice quer dizer dificuldade, não é beber não, beber vinho não. Né? Esse cálice era usado na época, esse cálice, mas se não for possível, cumpra-se a tua vontade. Você lembra disso? Já é um momento que a tristeza começa a bater no coração, só da gente lembrar. Porque após esse momento, Jesus é preso, é vilipendiado, desrespeitado. Nós sabemos todo aquele flagelo que Jesus passou, não é? Aí eu fico me perguntando, Deus, num determinado momento, ele falou assim que Jesus era o filho muito amado. Muito amado. Nós também somos tão amados quanto eles. Só que nós estamos num outro estágio evolutivo, infinitamente longe. Mas era o filho muito amado. Aí fica pensando assim, por que será que Deus deixou que Jesus passasse aquele período de 2, 3 dias num flagelo imenso e deixar depois o filho ser crucificado? Sofreu a beça. É o que nós tínhamos para oferecê-lo, em troca do amor que ele nos dava. Por que será? E ficamos pensando assim. Certa vez, né, nos chegavam determinadas ideias tão lindas que eu falei, não vou deixar de falar mais sobre isso. Porque Jesus passa aqueles 3 dias num sofrimento imenso, que nós não vamos relatar aqui, que todo mundo sabe. Né? Tem pessoas que só a gente conversar e já começa a chorar, porque o sofrimento é atroz. Por que será que Deus deixou? Exercício de fixação. Sabe o que é exercício de fixação? Não sei hoje os professores como agem, mas na minha época, e muito tempo depois da minha época ainda, os professores davam a matéria e davam exercício para casa, deveres de casa. O que é dever de casa? Fixação. O aluno fixa aquilo que ele aprendeu na escola. As tias da evangelização dão o mesmo assunto que nós estamos falando aqui na linguagem dos pequenininhos. E depois costuma dar, não sei se ainda, né, dá-se uma figura para que eles possam colorir, ou dar um desenho para fazer relacionado àquele assunto tratado. O que é isso? Exercício de fixação, para que ele grave aquilo que foi falado para ele. Tá certo? Então, nós tínhamos algo para aprender transcendente, algo muito maior do que a gente pudesse imaginar, após o exercício de fixação. Então, aqueles momentos, aqueles dias de sofrimento atroz do Cristo, foi para que nós guardássemos, jamais esquecêssemos, de que no 3º dia, uma manhã radiosa, o sol nascente, Cristo ressurge glorioso. A pedra fora do túmulo e ele reluzente, nascendo ou renascendo, materializando-se, mostrando para a humanidade que a vida não termina no túmulo. Era a mensagem grandiosa para a humanidade. Era a melhor notícia que nós poderíamos ter, de que eu, você, nós não vamos morrer jamais.
Então, o exercício de fixação era para a gente que se lembrasse disso. Quando a gente lembrar, não podemos ficar preso em Jesus todo ensanguentado na cruz, Jesus morto e sepultado, mas temos que lembrar de Jesus ressuscitado, glorioso, ao terceiro dia. E nós ainda tão minúsculos, tão pequenos que somos, com tantas dificuldades, a gente fica preso naquele período de sofrimento dele, esquecemos o dia glorioso da ressurreição, da imortalidade da alma, e nos perdemos nesse dia extraordinário da humanidade entre coelhinho e chocolate. E o pior, muitos de nós ainda até desenhamos os pezinhos do coelho dentro de casa para a criança achar que o coelho entrou dentro de casa. Minha família também fazia isso, de credos diferentes, e minha filha está aqui, ela sabe disso, né, Lu? Então, era assim. Mas o pior é que isso vai passando de geração a geração, de geração a geração, até que a gente chega na doutrina espírita, essa bênção divina que chegou à nossa vida, e a gente pega a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec vai dizer assim: o Espiritismo é a chave com o uso da qual se entende melhor Jesus. Até que enfim, agora sim, chegamos no porto seguro. Aí você pega o livro Opinião Espírita, últimas linhas do livro, do segundo capítulo do livro Opinião Espírita. Emmanuel e André Luiz vão dizer assim: Jesus à porta, Allan Kardec a chave. Graças a Deus. Agora eu vou entender por que aconteceu tudo aquilo. Porque foi um sofrimento absurdo, não é? Aí agora a gente entende quanto tempo demoramos nesse embasamento, né? Para enriquecer o nosso coração. Porque aí Emmanuel a gente começa assim a entender, Emmanuel. Agora sim. Claro que nós não vamos entender tudo que Emmanuel está trazendo aqui. Porque o que esses benfeitores trazem são matérias que nós vamos levar milênios, pelo menos séculos, a entender. Mas dentro da nossa humilde condição, a gente vai extraindo algumas coisas que a gente pode extrair das palavras do Emmanuel. E o que ele começa dizendo para nós? Olhem só. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Impulso sectário, intolerância, visão estreita. Por isso não queríamos aceitar que Jesus mudasse nada. Não queríamos aceitar a mensagem grandiosa da ressurreição. Não queríamos aceitar nada que o mestre falava. Até porque ia contrário aos interesses materiais das pessoas. E até hoje, quando nós falamos do chocolate, falamos do coelhinho, falamos de tanta coisa, é o materialismo. O materialismo trabalha contra. E nós vamos, à medida que nós vamos fazendo lá os pezinhos do coelhinho, uma série de outras situações, nós vamos dificultando a obra do Cristo. E eu costumo dizer assim: cada vez eu admiro mais Jesus. Porque Joana de Anjos fala assim: Jesus é muito mais importante pelo que ele não fez aqui do que pelo que ele fez. Porque Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, era o Cristo que recebeu do Pai a incumbência de criar o nosso sistema solar. É muito mais de que manipular as energias cósmicas e colocar alguém andando. Porque aquelas energias cósmicas, os espíritos, como estão no estado de perfeição, tal qual Jesus, eles manipulam essa energia que a gente não vê os nossos olhos físicos aqui, injetam uma energia nova na pessoa e ela sai andando. Jesus curava na época, Jesus continua curando. Jesus estava lá, está aqui. Porque ele transcende a nossa capacidade de compreensão, né? Então, o sectarismo, né, a visão estreita das religiões anteriores, não permitiam que o Evangelho penetrasse nos corações. É onde a gente começa a entender por que os mártires chegavam no circo para serem julgados, comidos pelas feras, cantando. Porque são espíritos que abriam o coração e deixavam que a luz divina penetrasse. É que o Emmanuel fala no livro Fonte Viva, capítulo 174. Né? Quando Jesus penetra no coração do homem, de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. O que era diversão para ele ontem, hoje são motivos para reflexão.
Emmanuel está lá, o livro Fonte Viva, maravilhoso, o capítulo que Emmanuel fala. Né? Então, nós seguimos em frente nas palavras de Emmanuel, que ele fala assim: mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Se refletisse um pouquinho, a gente não ia brigar. A gente refletir um pouquinho no Evangelho, a gente vai chegar perto do outro e falar assim: foi mal, hein? O jovem fala assim, né? Foi mal, gente. Vamos recomeçar. Se a gente refletir um pouquinho na mensagem de Jesus, a gente vai ouvir melhor o nosso filho, ouvir melhor a mulher, o marido, o vô, o tio, o professor, o educador. Se refletir, porque ali está tudo condensado, está tudo. É a lei de Deus. É o amor ao próximo, como a si mesmo. Por isso que Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, incondicionalmente. Ele vai dizer em outra passagem assim, né? Está resumido toda essa lei, toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso vai batendo, vai registrando na gente, mas a gente não reflete. Toma aguinha, né? Então, o que acontece? Nessa questão da reflexão, nós vemos que Joana de Ângeles, ela fala assim: não deixa que o remorso bata no seu coração. Ela fala, porque o remorso é a pior dor, ou é a maior dor que possa existir na vida. Ela fala assim, e é mesmo, porque o remorso ele cria tanto problema, né? Se a gente ficar com remorso de um erro que a gente fez, enquanto a gente não se ajustar com o outro, na verdade não é o outro é só um instrumento, ajustar-se com a lei da vida, a gente fica com aquilo dentro. Aí causa depressão, daqui a pouco eu procuro um psicólogo, nada contra, né? Os psicólogos são bênçãos de Deus, assim como os médicos, remédio, hospital e tudo mais. Mas eu procuro um psicólogo, aí não está dando certo, está muito pouco, eu vou num psiquiatra, aí começo a tomar um remédio, enquanto era só chegar perto e falar, foi mal, hein? Vamos recomeçar. Então, esse remorso é terrível. E é onde esse remorso dentro, as revoltas interiores íntimas acabam criando guerras. E aí a coisa cresce, né? Eu trouxe, em se falando em guerra, uma mensagem, por isso até trouxe o livro, não deu tempo de digitar, do espírito Carlos IX. O espírito Carlos IX, ele era filho, vocês devem lembrar talvez mais facilmente, da Catarina de Médici. Catarina de Médici, ela era uma senhora italiana que se tornou rainha francesa e ela, por consorte, né, se casou-se com o rei lá e tudo e foi rainha da França. O Carlos IX era filho dela e ele assumiu o reinado, o pai ao óbito, ele assumiu o reinado aos 10 anos de idade, com poderes plenos. Imagina o que é isso. Poderes plenos, 10 anos de idade. Aí ele vem e dá uma comunicação. Esse livro aqui é um resumo das revistas espíritas. Revistas espíritas que Kardec escreveu do ano de 1858 a 1869. 12 anos. Revista espírita. Extraordinário a obra, né? E esse amigo aqui fez um resumo, coletou algumas matérias na Revista Espírita. Dentre elas, um depoimento do espírito Carlos IX. E ele falou assim para nós, olha só. Essa comunicação ela foi em 10 de setembro de 1859. Ele falou assim, pedi a Deus que me deixasse vir por um instante entre vós, a fim de vos aconselhar a jamais tomar parte em querelas religiosas ou quaisquer outros problemas. Não me refiro a guerras religiosas, porquanto hoje o século está muito avançado para isso. Será que estamos mesmo? Né? Olha só, isso em 1859 que ele falou. Nós estamos brigando até hoje, século 21. A fatalidade arrastou-me e empurrei os outros,
Logo, eu que deveria tê-los retido. Assim, tive a minha punição, inicialmente na terra, e há 3 séculos expio cruelmente o meu crime. 3 séculos. Por que nós falamos do remorso? Porque o remorso, enquanto não fosse ajustado à lei, ele continuou corroendo por dentro. Você imagina que nós arrumamos uma querela com alguém, não perdoamos, amanhã eu ou o outro desencarna. Enquanto eu não me reajustar com a lei, junto àquela pessoa, eu vou estar com remorso, corroendo por dentro. E se a pessoa desencarnou, eu não sei quando vou encontrar com ela, não sei se ela vai reencarnar num outro planeta, e eu aqui na Terra, e a gente vai demorar quantos anos a se reencontrar. Por isso que tem espíritos que ficam sofrendo 1000 anos. Gente, é um sofrimento. Imaginem eu correr por dentro sem poder mudar uma situação. E aí ele fala assim: assim tive a minha punição, inicialmente na terra, e há 3 séculos expio cruelmente. Sede mansos e pacientes com aqueles a quem ensinais. Se a princípio não vos derem ouvidos, haverão de fazê-lo mais tarde, quando virem a vossa abnegação e o vosso devotamento. Ah, meu filho não escuta, meu pai não me escuta, a mãe não escuta, o outro. Calma, calma, calma. Porque hoje aquele irmão é instrumento para a minha, sua, nossa mudança. A mudança dele terá o tempo. Que tudo tem seu tempo. É difícil para nós, que nós somos impacientes, nós somos imperfeitos, mas tudo tem seu tempo. Né? Enxergue o benfeitor falando: meus amigos, meus irmãos, nunca seria demais vos recomendar o meu exemplo, pois nada existe de mais pavoroso de que a matança em nome de um Deus que é clemente, de uma religião santa, que não prega senão a misericórdia, a bondade e a caridade. Em vez disso, matamos e massacramos para, como se diz, forçar as criaturas que queremos converter a um Deus bondoso. Em lugar de acreditar em vossa palavra, os que sobrevivem se apresentam em vos deixar, e de vós se afastam como se fosseis bestas ferozes. Sede, pois, bons, eu vô-lo repito, e sobretudo tolerantes para com aqueles que não creem como vós. E aí fizeram algumas perguntas para ele. Perguntaram para ele assim: poderias ter a complacência de responder a algumas perguntas que desejariam dirigir-vos? Ele responde: falo-ei de bom grado. Como expiaste as vossas faltas? Pelo remorso. Tivestes outras existências corpóreas depois daquela que conhecemos? Tive uma. Reencarnei-me como um escravo das 2 Américas. Sofri bastante, e isso apressou a minha purificação. O que aconteceu à vossa mãe, Catarina de Médici? Ela também sofreu. Encontra-se em outro planeta, onde leva uma vida de devotamento. Poderias escrever a história do vosso reino, como o fizeram Luís XI e outros? Ele responde: também o poderia. Quereis fazê-lo por intermédio do médium que vos serve de intérprete nesse momento? Sim, este médium pode servir-me, mas não começarei esta noite. Não vim para isso. Nós estamos trazendo, então, esse depoimento desse irmão para a gente perceber que o que se passa é quando nós deixamos o corpo no túmulo, devolvemos o corpo à Mãe Terra, tudo aquilo que nós construímos interiormente segue conosco. Segue conosco. As dores que estamos sentindo, os remorsos que estamos sentindo, seguem ao longo da nossa vida. Porque a vida é uma só, as existências que são muitas. Né? Então a gente tem que aproveitar, né, lições como essas que Emmanuel está trazendo, para a gente refletir e falar assim: puxa, reunir um material extraordinário, né? Deixa eu aproveitar, meditar. Vou chegar em casa, vou pegar esse livro, a biblioteca tem para emprestar, né? E eu vou pegar e vou meditar nisso, vou ver o que o senhor Geraldo falou, se está certo, tem alguma coisa, vou refletir bastante. Esse é o objetivo, né? Bom, Emmanuel continuou e nós precisamos ir terminando. Ele fala assim:
Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Gente, isso é impressionante, né? O que o Emmanuel fala. Vocês perceberam? Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Então tem muitas pessoas, muita gente, né? Muitos de nós, que vamos em determinados credos religiosos ou determinadas seitas mediunistas, esperando obter fórmulas do além. É isso que Emmanuel está dizendo aqui. Fórmulas do além. Uma psicografia, se eu não receber uma psicografia de um ente querido que foi para a paz espiritual, eu não estou satisfeito, a minha vida vai virar uma confusão, né? E vou ficar em torno daquilo, esquecendo a mensagem grandiosa do Cristo, da ressurreição, e de que nós estamos aqui para caminhar rumo à perfeição e à felicidade. E cada vez que eu lembrar daquele ente querido, pode ser encarnado também, ou desencarnado, eu devo levar o pensamento a Jesus e falar assim: abençoe meu filho onde ele estiver, abençoe meu pai onde ele estiver, abençoe meu irmão, quem quer, o meu amigo onde estiver. Porque Kardec, ele é muito claro, a doutrina espírita, ela é muito clara na nossa vida. Se a gente começa a refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da série, são 5, todos nós lembramos: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que está completando 160 anos agora, no dia 1º de agosto. Olha, dia 1º de agosto já está chegando, né? 160 anos e a Gênesis. Então, essas obras, e o Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo para nós, né, de que da importância da oração. Ele fala, né, quando nós oramos juntos, ele fala assim, é como se 100 pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo. E imagine quando tem mamãe no meio, que está cheio de mamãe aqui, de vovó, né? Porque Chico Xavier já nos lembra que a prece da mãe arromba as portas do céu. Estou orando 100 pessoas gritando ao mesmo tempo e mamãe no meio, imagina. É por isso que o farol divino está direcionado aqui com uma intensidade imensa. Porque os Espíritos dizem que orar é pensar em Deus, é conectar-se com Deus. Nós estamos conectados com Ele, estamos pensando nele, consequentemente estamos orando. Oração conjunta. Olha que maravilha. Por isso que o centro também abriu o culto do Evangelho no lar. 20 minutos apenas de pensar juntos em Jesus, em Deus. Terça-feira, 9h15 às 9h35. Está aqui o link aqui no quadro. Toda semana é o mesmo link. Só você clicou no celular ali, ou lá no Meet, no computador, você cai dentro da sala. Não precisa abrir a câmera, não precisa abrir o microfone, né, João? Nada, nada. Assista, acalma o seu coração, deixe que a luz penetre o teu lar. É por isso, é orar juntos. Porque a força é diferente. E o Emmanuel fala assim, ao invés disso, aí nós ficamos, voltamos para o centro, esse centro aqui é muito fraco, isso aqui não dá. Eu vou lá, que lá eu vou ter uma psicografia, lá eu vou ter, ou eu vou ouvir um irmão. Calma, nós temos que ouvir o Cristo. A mensagem central, gloriosa, ao terceiro dia, qual foi? Pedra fora do túmulo e Jesus reluzente. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem, é o convite do Pai. Né? Aí Emmanuel continua. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Nossa, aí vem a responsabilidade. Companheiros esclarecidos. O que esperam para ser irmãos uns dos outros? Vamos ver o que ele fala, porque ele fez uma auto-pergunta. Ainda bem que ele vai responder para a gente, porque ele fala assim, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo
no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Nossa, isso aqui bota a gente para pensar, porque o Emmanuel está dizendo que onde há oportunidade de serviço, a gente tem que trabalhar. Não é só no centro espírita, não. Nós estamos dentro de casa. Nós estamos agora numa época de frio, todo mundo resolve ir no domingo almoçar na casa da mãe, né? Ou na casa da avó, eu digo, né? A água está fria, quem não tem água quente nas torneiras, né? A água está fria, a pia vai enchendo de louça para tudo quanto é lado, ninguém quer lavar, depois todo mundo vai saindo de fininho e deixa tudo lá. Alguém vai ter que lavar, né? Ah, mas o outro não faz, mas isso é problema do outro. O problema meu, eu servi. Jesus falou, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Aí eu levanto para trabalhar, minhas cobertas são muitas, fica igual um túnel assim, ó. Eu saio igual um casulo ali, vou para o trabalho, largo lá. Alguém vai ter que arrumar. É assim. A gente tem que falar, não, eu não vou deixar para o outro. Quando Emmanuel fala, servir, eu estou indo nas coisas, nos pequenos detalhes aqui. Porque, além disso, nós vamos chegar num servir maior, que é o ser um bom empregado, um bom patrão, né? Um bom amigo, um bom trabalhador do centro espírita. Né? Ninguém sabe quem limpou as cadeiras aí, pode até pentear o cabelo nela, para quem tem, né? Pentear o cabelo nas cadeiras tão brilhosas que estão, alguém limpou. Sabe? É um trabalho que a gente tem que fazer, independente de quem vai utilizar. Independente de quem utilizar. Eu vi lá os meninos estão passando um paninho, lá em alguns livros, lá na biblioteca. Tem coisa mais bela que isso? É o servir com a desnecessidade de informar que fui eu, o que é o outro. Eu fazer. Então, o que Emmanuel está trazendo, então, para nós aqui, é o seguinte, que muitas instituições, às vezes, até fecham. Fecham. Nós temos em Juiz de Fora 62 casas espíritas, 63, uma em vias de associação. Né? 62 casas espíritas. Né? Outros templos religiosos, e conhecemos templos que se fecharam. Por quê? Porque o que Emmanuel fala aqui, né? Na Zona da Mata, nós temos 140 centros espíritas. E aí Emmanuel fala aqui, né? Onde sobra a preocupação de criticar, perdemos o contato com o alto. Onde nós fazemos um trabalho no bem, seja na nossa casa, por isso que eu citei exemplos bem simplórios, na nossa casa, no trabalho profissional, no centro espírita, no templo religioso, qualquer que seja ele, nós atraímos entidades superiores que estão interessadas em divulgar o bem. Porque os trabalhadores de Jesus, os trabalhadores de Maria de Nazaré, os trabalhadores do Pai, são infinitos, infinitos. Onde quer que haja um pensamento no bem, tem um deles ali, em torno. É por isso que Joana de Ângeles, ela fala assim, quando você vai visitar alguém doente, muito doente, no lar ou no hospital, às vezes um irmão que já nem abre as pálpebras mais, já nem fala mais, e você vai visitar, você sai dali tão bem, né, até pisando alto. O que aconteceu comigo? Que eu mudei, mas que coisa boa, né? Então, Joana de Ângeles, ela vai dizer assim, que onde quer que haja uma dor, os trabalhadores de Jesus estão ali. Os trabalhadores de Maria de Nazaré estão ali. Aí, a gente aciona dentro de nós o sentimento da piedade, que no popular a gente fala que dó, né? Pena, né? Não, é piedade mesmo. É irmã da misericórdia, né? E aí a gente aciona aquele sentimento, a virtude da piedade. Aí Joana fala assim, a gente capta aquelas energias salutares daqueles trabalhadores de Jesus que estão ali, e eu fico muito bem. Nossa, mudei. Eu fui enxugar a lágrima, saí com as minhas enxutas. Eu fui confortar um coração, saí com o meu confortado. Mas que coisa boa. E a gente começa a perceber que os irmãos que estão lá no hospital, muitos deles nem recebem visita, porque as famílias são do interior, e às vezes não podem vir, né? Às vezes não tem nem dinheiro para passagem. A verdade é essa, que as coisas estão difíceis, né? Nós estamos aqui no nível social, né? Bem confortável, graças a Deus, agradeçamos ao Pai. Mas se você for no Jardim do Coração, lá no Alto Casablanca agora, tem 60 meninos lá, sem blusa de frio, dentro do centro. Se não tiver algum peladinho. Tem muitas mamães lá sem blusa de frio, que
que não tomaram café de manhã. Aliás, tomaram porque o centro oferece. Né? É assim. Então, são muitos locais que necessitam de uma mão amiga. E a gente, então, à medida que nós fazemos qualquer trabalho nessa direção, né, a gente esquece que o centro espírita aqui, por exemplo, é um centro de uma condição mais favorecida, né, mas paga a luz, paga a água, o produto de limpeza, da cesta básica. Então, são coisas que a gente tem que estar ligado. E tudo que se faz em direção ao bem, as esferas superiores do Cristo estão atentas, porque o trabalho deles é liberar, avançar com o Evangelho no coração dos homens. E cada vez que nós sabemos, não damos um passo à frente, nós dificultamos a obra do Cristo, que há 2000 anos o Cristo pacientemente espera pelo nosso despertamento. Por isso que ele mandou a doutrina espírita. A doutrina espírita fala em todas as direções hoje, em todos os corações. Mas muitas vezes ainda não conseguem escutar, né? Escutar, ou seja, deixar penetrar. Aí Emmanuel continua aqui, vamos terminando, que ele fala assim. Eu vou ler de novo, só para a gente fazer o link aqui. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Eu costumo falar que existem estágios importantes na nossa vida. Né? O Espiritismo, o Evangelho, trabalha profundamente para a unificação. O que é a unificação? É a gente trabalhar todos na direção do Evangelho, como nós estamos fazendo aqui. Unificação. É alinhar o pensamento com Cristo, porque a pedra angular, o farol da humanidade é o Cristo. Por isso que nós temos tanta dificuldade no mundo hoje, porque nós achamos que resolvemos tudo. Eu resolvo. Não resolve nada. Resolve nada. Existe um condutor maior que coordena os nossos destinos. E a gente tem que ter essa certeza, essa convicção. Então, quando o Emmanuel fala aqui, né, essa ausência de auxílio mútuo, o irmão que está do meu lado, que convive comigo, né, um é instrumento para o outro. Deus ajuda um filho através do outro. Quantas vezes a gente passa por um irmão, agora de manhã, vindo aqui para o centro, cruzamos na mesma calçada aqui, calçada estreitinha, eu acho que as calçadas já são estreitinhas de propósito. Depois a gente anda bem pertinho. A gente passa um pelo outro, assim, não dá um bom dia. Bom dia. Opa, um olá. Né? A gente não faz como o jovem, porque o jovem fazia assim, né? Depois assim, né? Aí depois agora ele já faz de longe assim, ó. Significa que está tudo bem, tudo em paz. Né? Tem que ir aprendendo com eles, um vai aprendendo com o outro, né? Mas não podemos deixar de cumprimentar. E se nós chegarmos no centro espírita, aí chegamos o outro, um atrás do outro, ninguém dá um bom dia para o outro, mas cadê o nosso bom dia? Cadê a nossa convivência fraterna? Porque o primeiro passo para a gente estar unidos e unidos com Jesus é a amizade. A gente tem que ir criando uma amizade. Por isso que é bonito a gente estar no centro assim, sabe? Porque fala, nossa, que legal. Oi, bom dia, tudo bem? Opa, boa semana. Deus nos abençoe a todos. Ó, extraordinário. É assim, né? É assim que a gente vai, precisamos, e é isso que Emmanuel está nos alertando, para que a gente esteja juntos. E aí ele fecha quando ele fala assim, toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, olha só, conquistando cooperadores abnegados, em trabalhadores de Jesus para tudo quanto é lado. Onde tem um pensamento bom, eles estão ali. Aí Emmanuel fecha e diz assim, quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos. Defecção é deserção ou abandono voluntário dos compromissos assumidos, ou pela indiferença ou ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade,
porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Olha só. Eu vou ler a última linha de novo. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco. Sagrada e imutável permanece conosco. Amai-vos uns aos outros. Sagrada e imutável. Olha só, nós começamos a falar de Moisés, essa fórmula que está nos 10 mandamentos desde a época de Moisés. Moisés veio há quase 1.500 anos antes de Jesus. E de Jesus chegar daqui a 2.000 anos. Então, a fórmula chegada lá através de Moisés tem exatamente ou quase 4.000 anos. 4.000 anos, a fórmula sagrada. Mas tem muito mais de 4.000 anos, porque a doutrina espírita vem falar assim para nós, né, que a lei de Deus está escrito na consciência. Então, cada um de nós, como somos criados, nós já trazemos na consciência a lei de Deus escrita. E eu digo assim, às vezes mais assim, enfaticamente, não só escrita, esculpida no coração. Porque esse, esculpida, jamais se apaga. E ela não se apaga do nosso coração, da nossa mente. E a gente precisa ter essa certeza, essa convicção. Quando a gente tem essa convicção, quando tivermos essa convicção, né, tudo ficará muito mais fácil. Tudo ficará muito mais suave. E foi aí que Jesus aproveitou, né, quando ele estava para ser preso. Ele teve aquele momento de instruções dos apóstolos. Depois ele teve um momento em que ele orou por nós. Jesus orou por nós. Ele podia orar lá do plano espiritual. Mas ele foi o Cristo que havia criado o sistema solar e foi o mesmo Cristo que foi escolhido por Deus para reencarnar-se e receber o nome de Jesus. O mesmo Cristo que retornou. E aí ele começou a orar por nós, aqui no plano físico, antes de ele ser preso. E as últimas palavras dele, ao finalzinho, está lá registrado no Evangelho de João, quando ele fala assim: o mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vós sereis meus discípulos, se cumprirdes o que eu vos mando. É muito bonito. E que essa maravilha desenhe, colora o coração de cada um de vocês, de todos nós, nessa manhã, sob as bênçãos de Deus. Muito obrigado. Pessoal, um bom dia a todos, né? Que eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar, né? Nós rogamos a Jesus que permaneça abençoando aí a jornada do seu Geraldo, né? E nós vamos então agora, né, já daqui a pouquinho fazer a nossa prece de encerramento em agradecimento a Jesus, né? Conforme foi tão intensamente falado aqui, o carinho, o amor que Jesus Cristo tem por nós, desde sempre, cuidando de cada um de nós, como aquelas ovelhinhas que compõem esse imenso rebanho, e que o tem Jesus como o bom pastor, a guiar-nos pelas veredas da vida, experiências de evolução, para que nós, o quanto antes, consigamos entender que o convite de Deus é ame a Ele e ame a seu irmão, não perdendo nenhuma oportunidade. Jesus, nós rogamos a Ti que nos dê força e coragem para que possamos sim amarmos com a maior intensidade que possamos do nosso coração, e sempre nos lembramos que o Senhor nos disse certa vez que nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Por isso, Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nos amando a Ti e a Deus, o nosso Pai. Muito obrigado, que a Tua paz permaneça conosco. Assim seja.